E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez mais uma resposta, se eu não me engano, inclusive o primeiro conteúdo que eu faço de Dragon Ball aqui no canal. Acho que não tem outro vídeo de Dragon Ball, por incrível que pareça, porque é uma das minhas obras favoritas de todo o entretenimento, assim. E assim, vídeo resposta bem tranquilo, pra quem já viu qualquer vídeo aqui sabe como que eu sou uma pessoa educada, tranquilo, não é treta nem nada, é só um vídeo que eu discordei de muita coisa do vídeo em si. Na verdade, o princípio do vídeo eu acabei discordando um pouco. A resposta é o canal Timeverso ou Timeverso 7. Eu não sei se é Time ou Time, fiquei na dúvida. E não sei se ele falou em algum momento do vídeo, eu não prestei atenção nessa parte. Mas caiu as duas pronúncias aí para qual estiver correta, né? Antes que venham, como eu já vi nos comentários, gente falando assim, vocês não entenderam o intuito do vídeo, a intenção do vídeo. Eu já deixo claro aqui desde o começo do vídeo. É óbvio, eu entendi que ele falou que Dragon Ball Super tem diversas inconsistências em relação ao Dragon Ball Z. E eu concordo plenamente com isso, tá? Isso vai ficar bem claro ao longo do vídeo, vai ficar bem claro o ponto que eu discordo. Só que fato é, o título do vídeo é Dragon Ball Super. Pare de falar que Dragon Ball Super é canon. Ele fala durante o vídeo mais de uma vez, Dragon Ball Super não é canon. E é isso que eu vim debater aqui, porque eu não concordo com essa afirmação e ela pra mim tá categoricamente errada. Mas é isso. Se vocês discordarem, assistam o vídeo, né? Pelo amor de Deus, não vai ver um segundo de vídeo e já querer responder. Mas assiste o vídeo, responde e a gente vai ter uma conversa aqui nos comentários. Normal, saudável. Bom, primeiramente, antes de tudo, tem até aqui algumas anotações, mas eu acho que é importante deixar claro aqui as definições de canon, né? Canônico. Porque eu acho que isso é bem importante para ter algo baseado para vocês entenderem sobre o que eu estou falando aqui durante o vídeo. Ó, definição de canon. Resumida aqui, né? Em obras, canônico refere-se ao que é oficial, autêntico e faz parte da continuidade principal de um universo ficcional. Dragon Ball Super é literalmente isso. Pra quem vai falar assim, mas o principal é Dragon Ball Z. Gente, Dragon Ball Super é um spin-off. É um spin-off. A obra principal de Dragon Ball é Dragon Ball Z, isso é óbvio. Mas Dragon Ball Super é um spin-off que é da continuidade oficial legítima de Dragon Ball Z. A continuidade principal. Entendeu? Tanto que, como eu já previ que vai ter gente comentando isso, eu perguntei pro Google, pros sites, pro ChatGPT, esse tipo de coisa. Uma obra spin-off, que é o que Dragon Ball Super é, pode ser canônica? E a resposta em qualquer lugar, obviamente, vai ser sim. Um spin-off pode ser canônico e muitas vezes é canônico. Como pode não ser também, tá? É bem óbvio isso e eu vou entrar nesse ponto ao longo do vídeo. Vamos para outra definição de canon. Headcanon, o cânone da cabeça, é uma interpretação pessoal ou uma teoria criada por fã sobre uma obra de ficção, um livro, filme ou série, que não é confirmada no material original da obra, preenchendo lacunas ou erros, detalhes que foram deixados de lado pelo criador. Cara, basicamente, o resumo do vídeo, assim, de duas coisas, se fosse outro título, e duas frases do vídeo mudassem, essa resposta nem existiria. Porque se você falar assim, um headcanon sem o Dragon Ball Super é melhor, concordo. Porque isso que você fala é headcanon. Ou Dragon Ball Super não deveria ser canônico? Concordo, sabe? Perfeito, não tem problema. Mas, infelizmente, inclusive, eu não gosto desse conceito de headcanon, por quê? Porque o nome dele já tá errado. Se chamar headcanon, eu já acho um problema. Porque canon é, por definição, aquilo que é oficial, é a continuidade oficial da história, é o canônico, é aquilo. Não existe headcanon. O que existe é, eu vou deixar essa história de uma maneira mais fechadinha pra mim, pra eu poder consumir essa obra com as coisas que eu mais gosto dela, com a maneira que eu acho que ela se torna melhor pra mim. Não muda o canon. O canon vai continuar sendo o mesmo, você gostando dele ou não, você consumindo ele ou não. Entendeu? Isso aí você pode pegar em qualquer tipo de coisa. Você pode pegar nos videogames, onde vai ter uma pessoa, só jogo até o jogo 4 dessa franquia, porque depois pra mim fica ruim. E esse é o meu headcanon. Pra mim acaba ali, porque já teria um final. Five Nights at Freddy's, por exemplo, é um baita exemplo. Mas não muda o fato que eu acho, na minha cabeça, Five Nights at Freddy's deveria ter acabado há anos atrás. Não muda o fato que os jogos que estão lançando são canônicos. Filmes também, vai ter Exterminador do Futuro, entre outros filmes que
A gente muitas vezes fala, era bom até tal filme, devia ter acabado ali. Não acabou, não muda o fato que que essas sequências são canon. Em filmes é um baita exemplo também para falar sobre isso. Por quê? Porque dentro do filme acontece muito isso, do que? No filme ser canon, e eles lançarem uma sequência, por exemplo, teve um, dois, três. O 2 e o 3 foram ruins. Aí eles lançam um novo filme que ignora esses dois. Aí foi criado um novo canon. E isso aconteceu com o Dragon Ball. A gente já vai chegar lá de novo, né? Então, assim, deixando claro, dentro dessas definições, a definição de canon mesmo, que é a obra canônica, que é a linha oficial da continuidade, etc., é uma. Ela não muda. Ela não dá pra subverter ela. E ela não é inconclusiva. Ela é óbvia, sabe? Ela é óbvia. Então você brigar com isso é negar a realidade. E para não ficar só na falácia, por mais que eu já demorei 5 minutos só nisso, eu vou pegar os argumentos que ele utilizou durante o vídeo e rebater, entre aspas, né, da minha versão, da minha opinião sobre. Bem, eu vou pegar em ordem do que ele falou durante o vídeo, tá? Dragon Ball Super não é canon mesmo tendo o nome do Akira nos créditos, etc. Uma coisa que muita gente não entende quando a gente fala, Dragon Ball Super é canon, sabe? A galera que quer brigar contra a realidade, porque é isso que vocês querem, na prática, infelizmente. Mas o que vocês não entendem é que a gente não fala que Dragon Ball Super é canônico porque tem o nome do Akira. Tem diversas produções que tem o nome do Akira e não são canônicas, sabe? Eu acho que vai ter... Eu acho, tá? Tô falando assim, citando exemplos hipotéticos, posso estar errado. Mas eu acho que vai ter alguma obra de Dragon Ball Heroes que vai ter o nome do Akira. Eu acho que vai ter algum filme antigo, provavelmente tem o nome do Akira em algum deles, ou que saem todos, não sei. Sabe? Entre outras coisas, entre jogos que vão ter participação do Akira. E esses jogos, obviamente, filmes, sabe? Dragon Ball Heroes não vai ser canônico. Ninguém fala que Dragon Ball Super é canônico porque tem o nome do Akira Toriyama lá. Isso é bem claro, óbvio. Ninguém acha isso. Não é como se, tipo assim, tudo que tem o selo do Akira Toriyama eu falasse que é canônico só porque tem o selo dele lá. Não, não é assim que funciona. A gente trata Dragon Ball Super como canônico porque ele é, de fato, a continuidade principal da franquia, velho. Ele é a continuação de Dragon Ball Z. Com diversos defeitos, e a gente vai entrar nesses pontos, tá? Aí, uma coisa que ele repete, que é mais da metade do vídeo praticamente, os argumentos dele se baseiam nisso, é o Super não faz parte da continuidade da linha temporal do End of Z, pois contradiz os 10 anos, aí contradiz os 10 anos que se passaram de paz, fala 10 anos de paz e não ficou 10 anos de paz, teve um monte de guerras no Super. Aí a Bulma fala que não vê o Goku há 5 anos, isso já não é verdade, porque ela viu o Goku há menos de 5 anos dentro dessa continuidade no Dragon Ball Super. E realmente, eu vou ter que concordar com um ponto. O Dragon Ball Super não faz parte dessa linha temporal do End of Z. Isso é verdade. O End of Z provavelmente vai ser refeito e descanonizado o End of Z do Z. Claro que ele vai chegar nesse ponto do vídeo, mas eu concordo com todos os argumentos que você falou sobre o Super. Realmente ele vai contra o End of Z. Totalmente. O Super, ele desmonta o End of Z. O End of Z simplesmente não faz sentido com o Super. Só que assim, por definição, o Super é canônico. Eles escolheram que fossem assim. Algum dia eles podem retirar isso e o Super não ser canônico mais. Mas hoje, 2026, é canônico. Não tem pra onde a gente fugir. Então assim, a briga não é pra falar que o Super se passa dentro daqueles 10 anos, não. A briga é pra falar o quê? Infelizmente, se você gosta daquele final, ou felizmente se você não gosta, ele vai ser descanonizado, sabe? Ele obviamente não fecha com a cronologia atual da série, que é o canônico. A cronologia atual sempre é a canônica, mano. Não tem pra onde você fugir. Quando eu digo a cronologia atual, não é tipo a última série, então o Daima é a continuação principal agora. Não tô falando isso, não tô falando que a última série lançada vai ser sempre o canônico. Porque vão lançar fillers, é normal, acontece. Mas a última série lançada, que é considerada a linha principal canônico, ela é o canônico. Não tem pra onde a gente fugir, não tem muito pra onde a gente fugir disso. A gente já entendeu que o Super não faz parte dessa linha temporal do End of Z. Mas isso não torna o Super não canônico,
sabe? Não torna. Ah, mas o End of Z, ele faz parte da ideia original do Akira Toriyama? Cara, sim, porque é um retcon. Não é como se, para ser canon, ele teria que obrigatoriamente estar dentro das ideias originais do criador. Não é assim que a definição de canon funciona. Isso aí é definição de headcanon, literalmente. Você vai pegar e falar o quê? Por uma inconsistência eu não vou considerar, mas você não vai considerar. Não significa que não é canônico, sabe? Infelizmente, nós como fãs não temos poder para decidir o que é canônico ou não. Não é assim que funciona. Definitivamente não é. Aí eu quis pegar um ponto aqui, não que ele falou uma enorme besteira, tá? Mas, sei lá, eu não entendi muito qual que é o ponto desse argumento. Ele falou assim, ah não, porque o Goku no Super está com o kimono laranja e no End of Z é azul. Porque o Goku deixou de ser um aprendiz, virou um mestre. E no Super ele continua. Realmente, porque o Super se passa dentro desses 10 anos, entre aspas, né? Então, faz sentido o Goku tá com essa roupa. Aí ele fala, o Goku é aprendiz que não aprendeu nada. Sim, só aprendeu o instinto superior, que é uma das técnicas mais eficientes de todo o Dragon Ball, né? E o que eu quero dizer isso não é uma defesa enorme ao Super ou ao Goku do Super. Eu concordo com todos os defeitos do Super. Se você tivesse falado nesse contexto aqui, o Goku ficou um idiota no Super, sabe? Ficou bobo. Tudo bem, normal. É que, tipo assim, o que eu quero mostrar com esse mínimo ponto aqui é o quê? Vocês estão criticando até coisas que não tem sentido criticar. Tipo, o Goku não aprende nada no Super. Pô, como que não? Só aprende o instinto superior só, né? O aprendiz que não aprende nada. Só aprendeu a técnica dos anjos só. Pô, mano, assim, essa é uma das poucas críticas que você não pode fazer ao Goku no Super. Porque ele é um, entre aspas, bom aprendiz. Ele aprende as coisas, de fato. Sabe? De todas as críticas, sério que é essa que você... Sério que você achou relevante pontuar isso? Sendo que não é uma verdade? Você entende como parece que tem um ranço do Super aí? Por isso que eu quis pontuar isso. Além de tudo, vocês têm um ranço do Super. Que eu, particularmente, eu vou ser bem honesto, eu não tenho um ranço do Super. Eu reconheço os defeitos dele, mas eu não odeio, eu não acho, não devia ser canon, não sei o que lá. Na real, até acho que não deveria. Mas assim, não é uma coisa que me incomoda profundamente, sabe? Perdão? Aí ele fala um pouco sobre a questão do Akira Toriyama, sobre ele no Dragon Ball Z ter diversas pessoas para revisar o roteiro, para travar ideias que não faziam sentido, coisa essa que não aconteceu no Dragon Ball Super, coisa essa que o Akira já estava bem mais velho, já estava esquecendo da essência dos personagens, de como eles funcionavam, de como o universo funcionava, e isso tudo eu concordo. Isso tudo eu concordo. Mas assim, é um egoísmo muito grande da gente querer considerar apenas o que é bom como canon. Porque não é assim que uma coisa funciona, sabe? Eu entendo que é muito saudosismo, que é muita preciosidade com o Dragon Ball Z. A gente quer colocar o Dragon Ball Z numa caixinha e falar assim, só você é canônico, porque só você é quase perfeito, sabe? Mas não é assim que funciona, sabe? Se fosse assim, obras ruins não existiriam, porque era só tudo que é bom é canon e tudo que é ruim não é canon. Sabe? Só que isso não funciona assim, com todas as obras. Por isso que a gente tem obras que decaem, obras que começam bom, chegam no ápice e eventualmente chegam a ficar ruins ou pelo menos piores do que eram. Porque é assim que funciona. Essas obras não deixam de ser canônicas porque são ruins, elas tornam a canonicidade ruim. Infelizmente o canon é ruim. Sabe? Se você acha Dragon Ball super ruim, o canon de Dragon Ball é ruim pra você, infelizmente. Mas ele não deixa de ser canon por ser ruim, por ser mal feito, por ter problemas na sua produção. Ele continua sendo canon. Aí ele fala assim, que isso resultou numa obra que não seguiu os personagens do jeito que eles eram, que contradizeu os seus princípios, esse tipo de coisa. Aí ele ainda lança, né? Se você ainda não estiver convencido, e aqui, nesse minuto, 14 minutos de vídeo, eu falo assim, convencido do quê? Porque assim, eu não retirei nenhum argumento super importante daqui, tá? Realmente, assim, o cerne da questão tá aqui. E ele só, até agora, ele só apontou inconsistências no Dragon Ball Super. Gente, eu vou repetir mais uma vez, bem didaticamente. Uma obra, um filme, uma série,
ter inconsistências não tira ela da continuidade, não faz ela deixar de ser canônica. Faz ela transformar o canon. O canon é ruim, beleza. Se você acha ele ruim, se você acha que ele tem defeitos, se você acha que ele tem erros, se você acha que ele tem inconsistências, significa que o canon de Dragon Ball tem inconsistências. Não significa que o Super é canônico, não é canônico por ter inconsistências. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Assim, é igual, eu peguei duas definições que são as mais importantes e principais de canon na internet, assim, básico, uma pesquisa básica. Eu realmente quero entender qual que é a definição de canon para vocês. Porque, assim, essa definição que vocês aplicam no vídeo e nos comentários não existe. Até onde eu sei, não existe. Canon é aquilo que é bom ou canon é só a obra principal. Não é assim que funciona. Canon não funciona assim. Canon definitivamente não funciona assim. Como eu disse, já provei por A mais B, entre aspas, spin-off pode ser canon. Não é como se, então nenhum spin-off pode ser canon. É assim que funciona pra você. Assim, é essa a pergunta. Convencido do quê? O que você queria convencer? De que Dragon Ball Super não é canon? Porque até agora você só mostrou que Dragon Ball Super tem inconsistências e que Dragon Ball Super tem defeitos. Ninguém nega isso. E ele ter defeitos e inconsistências não faz ele deixar de ser canon. Não é assim que funciona. Tá? Aí ele fala que os 5 anos que o Goku ficou sem ver a Bulma destruiu a canonicidade do Super. E aí ele fala, canon... eu vou chegar nessa parte porque eu acho que ele vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas guarda isso aí. Aí a galera fica com essa de a história original, sabe? O original, que é o Dragon Ball clássico Z. E cara... isso até acontece com outras obras, com a galera que quer descanonizar tal ponto da história. Mas é um fenômeno bem exclusivo de Dragon Ball, o fato das pessoas realmente crerem nisso, né? Porque assim, vou pegar Naruto como exemplo. Você não vê a galera questionando muito se Boruto é canon, porque Boruto é canon. A galera fala que não deveria ser, fala que é ruim, fala que destrói a essência de Naruto, sabe? Que, etc. E Boruto tem retcons que mudam a história de Naruto. Ponto. Ninguém lá fala, Boruto não é canon, porque não é assim que funciona. Eles falam que é ruim, eles falam que não deveria ser, que não deveria existir essa continuação, mas ninguém fala que não é canon, porque não é uma escolha assim, não é uma coisa assim muito ambígua. Não é como se fosse difícil de saber, é canon ou não é. Não é uma coisa que tem 55 continuações de Dragon Ball diferente, ninguém sabe qual que é canon, ninguém sabe como que funciona. Não, a gente sabe, Dragon Ball Super é canônico. Sabe? Não é muita coisa assim difícil de projetar, de entender. Eles obviamente são canônicos. Vocês estão brigando com a realidade. Isso aí de história original, eu já respondi, velho. Não é como se nenhum spin-off pudesse ser canon. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Canon não é apenas ele fala, né? Canon não é apenas um selo ou uma aprovação, é consistência narrativa. Eu discordo completamente, não é. Canon não é consistência narrativa, gente. Pelo amor de Deus, isso não é canon. Uma obra pode ser inconsistente e ser canon. Ela é inconsistente, mas não necessariamente precisa ser consistente para ser canon. Deveria ser? Deveria, eu não tô debatendo nisso, não tô falando que é bom o Super ser inconsistente. Eu acho isso uma coisa péssima. Eu concordo com todas as críticas que foram feitas sobre a relação Super com o final do Z, porque ele é completamente incoerente com o final do Z. Vai ter que ter um retcon no final do Z. Não muda o fato que Super é canônico, porque ser canon não tem a ver com ser consistente. Tem a ver com ser a continuidade principal da linha. Tem a ver com ser a linha do tempo. O bagulho basicamente é esse. É tipo assim... ponto A, ponto B, vai terminar ali. O ponto B, o ponto que eles estão escrevendo, que eles colocam como principal, é o principal. Não sei se eu tô me fazendo entender. Mas assim, canon nunca foi definido por ser consistente. Até porque Dragon Ball Z, se você for pegar no CERN, vai ter inconsistências com o próprio Dragon Ball Z. Porque assim, é quase impossível. O cara tem que ser um gênio quase perfeito. E quase nenhum ser humano é perfeito. O cara tem que ser quase perfeito para criar uma obra sem nenhuma inconsistência. Aquele é um gênio. Isso aí eu não tô falando que não.
Mas até o Z vai ter inconsistências. Porque é normal, acontece. Enfim, aí ele fala que o Super que é descanonizado por não seguir o final do Z. Isso não faz sentido nenhum, sabe? Isso aí, porque eu quero. Porque eu quero e só considero o Z canônico e etc, sabe? Não, não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Se existir um retcon dentro da continuidade principal da história, continuidade e o Dragon Ball Super ser um spin-off não tira ele da continuidade principal da história, se existir um retcon dentro dessa continuidade, não faz com que essa obra que é a continuidade deixe de ser a continuidade. Faz que a parte que foi retconizada deixe de ser a continuidade. É assim que funciona, é literalmente assim. O conceito de retcon é esse, é você modificar algo na história que estava estabelecido na história. E esse algo que você modificou agora, que é a versão da história, que funciona. É assim que funciona. Não é o contrário. A definição contrária é literalmente o contrário. Você está subvertendo um termo porque você não gosta de Dragon Ball Super, porque você não quer que ele seja canônico. E eu entendo totalmente esse sentimento. Só que você está errado. Você está falando algo que não é a verdade. Simples. Pode ser oficial, mas canon nunca foi e nunca vai ser. Cara, é o contrário. Ele é canon. E assim, todo mundo sabe, tem obras que são oficiais e não são canon. Dragon Ball GT é oficial, só que não é canon. Já foi canon, inclusive. Que é até o ponto que eu falei que eu ia chegar, que é o quê? Já teve. Isso aconteceu com Dragon Ball, que foi Dragon Ball GT. Dragon Ball GT por um tempo foi a continuidade. E o Super veio, retirou a continuidade do Dragon Ball GT e colocou no Dragon Ball Z. Simples. Simples. No Dragon Ball Super, perdão. Simples. É uma modificação. Já foi. GT já foi canon. Não é mais. Hoje o Super é canon. Pode não ser mais um dia. Realmente pode ser. Mas hoje, para todos os efeitos, ele é canon. Ele é canônico. Ai, ai. Aí eu vou pros comentários. Porque ele deixou uns comentários meio que respondendo a galera que falou, né? Contra-argumentou o vídeo. E aí ele falou assim: o que estou dizendo é que a própria existência do Super é um retcon. Sim, sabe isso? Ninguém nega isso. O Super realmente é um retcon. O Super existir é um retcon. Mas por definição, um retcon só faz sentido se definitivamente se ele é da linha principal. Não faz sentido ter um retcon de uma coisa que não faz parte da linha principal. Só é um retcon porque faz parte da linha principal. Sabe? É bem básico isso. Não necessariamente, tá? Você quer, mas vai ter uma continuação alternativa que faz um retcon, tudo bem. Mas dentro desse contexto, o Super, ele é um retcon na linha principal, isso é óbvio. Também. Aí fala até que ponto ela deveria ser considerada canon. Por você, que é fã, pode não ser. Mas esse comentário exemplifica como esse vídeo se encaixa muito mais na definição de headcanon, que é o quê? É o canon da sua cabeça. Sabe? É headcanon, é o que você... Pô, na minha cabeça eu não vou considerar. Você fala bem, considerar da canon. A gente não tem que considerar nada, velho. A gente é fã. O fã não tem poder sobre a obra. Infelizmente não. Ou felizmente também. Varia muito da situação. Eu, não gostaria que o Super fosse canônico. Mas não é uma escolha minha. Não sou eu que escolho isso. Eu posso, dentro da minha cabeça, colocar que o Super não é canônico. Isso se chama headcanon. Não muda o fato que não é que o Super é canon. Não muda o fato que o meu headcanon não é o canon da série. Não é assim que funciona. Não é canon, a gente não deveria considerar Super canon. Não é questão, a gente não deveria considerar mesmo. Sabe, não é uma coisa que você considera, você escolhe. O Super é canon e ponto. É assim que funciona. Que canon não é algo decidido pelos fãs. Aí é uma conversa de fã pra fã, que ele só quis conversar isso e que não tava, entre aspas, nem aí. Não que ele falou isso, tá? Mas é que eu não lembro o jeito que ele falou, porque eu anotei aqui minimamente. Mas ele falou, não tô nem aí pra questão de como a empresa considera, uma conversa de fã pra fã, meio que é isso. Só que assim, eu também, como uma conversa de fã pra fã, trouxe esse outro lado. Essa é a minha visão sobre o assunto. Pra mim, o que ele disse são defeitos e inconsistências. Defeitos claros do Super, sabe? Não é coisa que a gente defende do Super. Eu não sou defensor do Super, inclusive. Mas
todos esses defeitos, inconsistências, não mostram nem provam que o Super não é canônico. Eles apenas mostram que o canon do Super é mal feito, é mal planejado, é mal executado. Mas eles não tiram a canonicidade dele. Super é canon e continua sendo, a gente querendo ou não. É isso, gente. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Boa parte desses defeitos do Super existem pelo fato do Super, obviamente, não ter sido planejado. Aquele realmente, o End of Z, realmente foi planejado para ser o final de Dragon Ball Z. Sabe? Da franquia Dragon Ball. Dragon Ball não era para continuar. Realmente, isso é verdade. Mas a partir do momento que ele continua na continuidade principal da história e essa linha do tempo vai seguindo, é canon. Porque canon se define por aí, sabe? Se um autor voltou atrás, seja por dinheiro, seja por fama, seja pelo que motivo que for, e ele continua a história, é canon, gente. É meio que assim que funciona. Lógico, eu estou simplificando. É óbvio que vai ter contextos que não é canon, gente. Não tô falando que, pô, em 100% das ocasiões. Mas, assim, entenda o que eu estou falando para Dragon Ball Super, porque isso serve para Dragon Ball Super. Para Dragon Ball Super, o que eu falo vale, porque realmente é canônico, sabe? Não adianta você pegar, mas no Castlevania Symphony das Trevas, não sei o que lá, gente. Não tô falando de Castlevania, tô falando de Dragon Ball. Então, assim, realmente, o fato dele não ter planejado, principalmente em relação ao final do Z, ele não ter planejado o Dragon Ball Super, pelo contrário, ele ter planejado terminar a série ali, criou diversas inconsistências. E eles nem pensaram nessas inconsistências e ainda executaram mal, etc. Isso não faz o Dragon Ball Super deixar de ser canônico, inclusive acredito eu que em nenhuma definição de canônico, só em headcanon, que na prática não é canônico, é headcanon. Literalmente já tá tudo explicado aí no vídeo. Então assim, se você quiser ir contra mim, explicar sua definição de canon, isso vale pro Timeverse, Timeverse 7, ou pra galera que for comentar também, se alguém vier comentar. Porque realmente, eu não consigo entender, porque as definições de canon são essas e dentro dessas não se encaixa. Sabe? Dragon Ball Super não deveria ser canon, Dragon Ball Super tem um canon mal feito, mal executado, mal planejado. Mas é canon, infelizmente. E não tem muito que a gente possa fazer, a gente querendo ou não, a gente gostando ou não. Dragon Ball Super é canon sim. É isso, tamo junto, é nóis.